Capsule e nós vamos falar agora da expectativa de cada voto uma Magnitsky. Olha que maravilha que vai ser esse julgamento do Bolsonaro, hein? Segundo estão dizendo, os próprios jornais, os jornais tradicionais da mídia tradicional socialista brasileira estão reconhecendo que aqui, ó, aliados de Bolsonaro esperam que o julgamento gere mais sanções dos Estados Unidos. Olha só, integrantes do governo veem aumento de pressão dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro. Eles não falam com todas as letras, o que o pessoal está falando aqui em outras mídias, como por exemplo aqui, ó, Trump deve aplicar a lei Magnitsky contra ministros que votarem pela condenação de Bolsonaro. Aqui está mais explicado o que quer dizer. Eu só acho que o Trump devia começar com o Gonê. No momento que o Gonê fizer a sustentação oral dele pedindo a condenação do Bolsonaro, Magnitsky no cara. E aí, a partir daí, cada votinho uma Magnitsky, né? É o que o pessoal está prevendo aqui. Ó. Cada voto uma Magnitsky, olha que beleza, né? Lógico, cada voto para condenação do Bolsonaro, né? E parece que, inclusive, o Eduardo Bolsonaro foi convidado para assistir a votação, assistir o julgamento lá na Casa Branca. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Tomar de 6 do Vasco, é igual a perder para Janja, Diego Morsa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então você pode olhar aqui para o Folha do Estado, que é um jornal que eu não conheço, mas né, não tem nada contra também, parece bastante razoável, dizendo que Trump deve aplicar a lei Magnitsky contra ministros que votarem pela condenação do Bolsonaro. Me parece uma coisa bastante razoável, como eu falei para vocês. Foi só o Alexandre de Moraes exatamente porque a expectativa é que os outros se movessem e dessem um jeito de resolver o problema. Só que está naquela situação em que ninguém quer fazer nada, quer todo mundo ficar quietinho, sem ninguém botar briga, botar pressão em nada, e todo mundo acovardado, pelo menos é o que indica até o momento, porque pode acontecer, como eu falei para vocês. A minha visão, há 2 meses atrás, é que Bolsonaro estava condenado já, não ia ter chance nenhuma. A dúvida que eu tinha era se o Fux iria abrir divergência ou não. Mesmo o Fux eu achava difícil abrir divergência. Achava que ele ia reclamar, mas ia acabar votando de acordo com o Alexandre de Moraes. Mas agora eu já não sei. O Fux já divergiu abertamente do Alexandre de Moraes e eu acredito que pode ter outras divergências também. Vamos ver qual vai ser o resultado. Mas eu não tenho dúvida que, havendo a condenação do Bolsonaro, vai sobrar Magnitsky para um monte de gente lá no Alexandre de Moraes, lá na primeira turma. É por isso que esse pessoal está com essa preocupação tão grande de dizer que a Magnitsky não pegou no Alexandre de Moraes. Não doeu nada, fez diferença nenhuma, não. Os bancos aqui no Brasil não estão fazendo nada e coisa e tal. Só que o pessoal sabe, lá o pessoal sabe, os próprios ministros sabem que a coisa está pegando, né? E mesmo a mídia tradicional socialista, você pode dizer que o jornal aqui talvez não seja um jornal muito confiável, não sei o que lá, aqui, né, o pessoal falando aqui, urgente, Trump deve aplicar Magnitsky a cada voto pela prisão do Bolsonaro e coisa e tal. E, de novo, falta o Gonê, tem que botar no Gonê também, né? Mas você vê que a Folha de São Paulo e o Estadão estão indo no mesmo entendimento. Eles não falaram com todas as letras que o Trump vai botar Magnitsky em cada ministro que votar contra o Bolsonaro. Mas estão entendendo que esperam que o julgamento gere mais sanções nos Estados Unidos e impulsione a anistia aqui. Ó. Aliados de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, quem são os aliados de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, né? Avaliam que o julgamento do ex-presidente, que começa na próxima terça-feira, deve acelerar sanções de Trump a autoridades brasileiras. Em paralelo, o deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, aí é claro, né? Que atuam na ofensiva junto ao governo americano, vão intensificar a pressão para que seja aprovada a proposta que muda o foro especial e também a anistia a alvos do ministro do Alexandre de Moraes, né, lá no STF. Né? Eduardo e Paulo vão acompanhar o julgamento de Washington, para onde devem viajar na próxima quarta-feira. Ao governo americano, os dois fazem a avaliação de que Bolsonaro deve ser condenado e de que, portanto, não haveria surpresa em relação ao veredito. O próximo relatório a ser levado às autoridades que trabalham com Trump será sobre como cada ministro vai se portar na análise da ação penal. O governo americano suspendeu a entrada dos Estados Unidos de Moraes e outros 7 membros do STF. A análise serviria para embasar a aplicação de sanções também financeiras a outros ministros além de Moraes. Né? Para eles, o julgamento com a provável condenação de Bolsonaro pode provocar uma resposta mais dura dos Estados Unidos e acelerará o movimento por uma anistia, uma vez que o veredito seja concretizado. O julgamento, para mim, é comprovação da perseguição, mas eu acredito na anistia e que ela vai abrir caminho para Bolsonaro ser o candidato do PL, disse Eduardo Bolsonaro à Folha de São Paulo. Ou seja, embora as outras mídias aqui, as mídias não estejam botando isso no título, né? Tá claro, é isso aí, cada voto uma Magnitsky, é isso que se espera nesse julgamento, né, do pessoal lá. E é o que eu falo para vocês, esse pessoal tá muito tranquilo, achando que vai derrubar essas Magnitsky na justiça lá nos Estados Unidos, e que vai conseguir se livrar dessa história. Não vão, eles já perderam essa história. A expectativa que eles tinham é chegar no final desse processo e falar que não, que condenamos Bolsonaro, que julgamos e acabou, agora ninguém mais pode elogiar Bolsonaro, porque já tá dito que ele é um golpista e pronto, e acabou. E lógico, eles vão repetir isso para qualquer pessoa da direita, né, que se sobressaia, né? Direita sem voto pode, direita sem voto eles não tem problema nenhum. O Caiado, Zema, direita sem voto, para isso tá tranquilo. O problema é a direita com voto é que eles não gostam.
E pode ter certeza. Eu acho muito engraçado o pessoal, outro dia tava o Haddad falando, não, que saudade das votações entre PT e PSDB, não sei o que lá. Pô, vocês lembram que na época vocês chamavam o Alckmin de nazista, chamavam o Zé Serra de nazista, meu amigo, é a mesma coisa, chamaram o Aécio de nazista, de golpista, o movimento deles é o mesmo, eles não mudam, é sempre a mesma coisa. Então não interessa, qualquer um que tenha voto na direita, eles só aceitam, só gostam do PSDB, porque o PSDB não tem voto. Aí eles gostam, entendeu? Direita sem voto, tá tranquilo pro PT. Tem voto, aí eles não gostam mais, né? Então, ou seja, o que se espera é isso. Vamos ver se isso vai gerar algum resultado no final das contas. Aqui, ó, integrantes do governo veem aumento de pressão dos Estados Unidos com o julgamento do Bolsonaro. Então, o pessoal do governo brasileiro também já percebeu que vai dar merda, né? Ou seja, a menos que os votos não sejam o que o pessoal espera. Como eu falei para vocês, a coisa de dois meses atrás, eu tinha certeza que ia ser todo mundo condenado, Bolsonaro pena de 500 milhões de anos, vai ficar 3 vezes a idade do universo preso, né, por decisão do Alexandre de Moraes e não sei o que lá. Agora eu já não tenho tanta certeza, não. É lógico que o voto do Alexandre de Moraes a gente já sabe, mas o voto dos outros, eu não sei não. Vamos ver quem é que vai arriscar essa história toda. Porque não é só a questão de você entrar na Magnitsky, é você entrar na Magnitsky por uma coisa que você está errado mesmo, né? Ou seja, já está evidente para todo mundo que o Alexandre de Moraes conduziu errado esse processo. Foi um processo de perseguição, não foi um processo judicial típico, não foi um processo que de fato valha o nome de processo, devido processo legal. Então, eu acredito sim que tenha muito juiz lá no STF que está se perguntando se vai valer a pena mesmo votar. Porque, de novo, não é só votar para não entrar na Magnitsky, não é isso. É votar para não entrar na Magnitsky compactuando com um crime que eles sabem que está existindo. Lá no STF já tem um monte de gente que sabe que o Alexandre de Moraes está errando nessa parada, que já viu os abusos do Alexandre de Moraes há muito tempo, que já está reclamando desses abusos do Alexandre de Moraes há muito tempo, pedindo para ele se conter, para ele ir mais devagar e coisa e tal. Mas esse pessoal, até pouco tempo atrás, estava com aquela ideia, não, ele está errando, mas o que vai acontecer? Se alguém entrar na justiça, é a gente que vai decidir mesmo, não vai pegar nada, então pô, deixa ele errar. Qual o problema, né? A gente pode errar também, não tem problema não. Agora que eles viram que dá merda se errar, a situação fica mais complicada. Eles vão estar comprometendo não só a Magnitsky deles, mas vão estar comprometendo também o futuro, o bom nome deles em termos de direito, porque vai estar todo mundo olhando com lupa nesses votos desse pessoal, né? Então, eu já não tenho certeza, não sei, tá? Pode ser que seja condenado também, pode ser que... porque, lembra, tem muita pressão para esse pessoal para condenar Bolsonaro também, né? Eles querem condenar Bolsonaro, mas tem muita gente que quer que eles condenem Bolsonaro. Dória, Temer, a turminha do PSDB de São Paulo inteira, aquela turma toda da isentosfera ali, todo mundo quer que ele condene Bolsonaro, porque eles acham que assim abre espaço para a terceira via no ano que vem, né? E não vai ser isso que vai acontecer, né? Então, essa é a situação. O pessoal tá nesse desespero. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinceramente acho que tem chance de não ter nem tanta Magnitsky assim depois desse julgamento. Da maior parte dos juízes votar a favor do Bolsonaro. E lembra, se forem 3, o Bolsonaro já se livrou, já acabou, não tem mais. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ser lindo de ver, de qualquer forma, essa semana vai ser emocionante. Mas olha só, a votação em si não deve ser essa semana agora, tá? Porque o julgamento começa com o pronunciamento do Goné, das alegações finais da acusação, aí depois você tem alegações finais de cada réu. A expectativa é que eles consigam fazer no dia... que o julgamento é no dia 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Então, dia 2 e 3, que é terça e quarta-feira da semana que vem, devem ser as alegações finais dessas pessoas. Aí, no dia 9 e 10, portanto, já depois da manifestação do dia 7 de setembro, você deve ter o julgamento em si, os votos dos ministros. O voto do Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida, ninguém duvida de nada, ele vai simplesmente criticar Bolsonaro pra caramba e botar a pena de 200 milhões de anos pra ele. Mas aí os outros votos é que vão ser curiosos, principalmente o voto do Fux, o voto da Carmen Lúcia e o voto do Zanin. O do Dino, eu acho que vai acompanhar o Moraes. Não sei, vamos ver, né? Tomara que acompanhe, tomara que o Dino acompanhe, só para ele levar uma Magnitsky na cara também. Obrigado por assistir o vídeo até o final.